Olá, eu sou Eduardo Costa, nós estamos dando início a mais um Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para você temas da atualidade a partir de uma perspectiva cristã, a partir de uma perspectiva bíblica. E o tema de hoje é liberdade religiosa ou perseguição religiosa. Nós trouxemos dois convidados especiais, na verdade, eles estiveram conosco no programa passado, no programa anterior, que nós falamos sobre liberdades individuais e surgiu a necessidade, o interesse de nós abrirmos o debate sobre liberdade religiosa. Elden Borges, mestre em Direito, professor universitário, e Marcela Caiembe também, mestre em Direito na área de liberdade religiosa também, e nós vamos iniciar o programa com a leitura de um versículo bíblico. Tradicionalmente, nós sempre lemos um versículo bíblico no início do nosso programa, que está lá em 1 Pedro 2,16. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Bom, esse tema da liberdade religiosa foi muito debatido nas últimas semanas, fundamentalmente em função da ação civil pública, da repercussão que um vídeo que o Colégio Batista lá em Belo Horizonte fez, como um contraponto a um vídeo sobre ideologia de gênero que uma grande empresa do ramo de alimentação fez em nível nacional. Isso gerou um debate interessante, isso ganhou as mídias, e eu queria começar com vocês com esse tema da liberdade religiosa. Afinal, o que é liberdade religiosa? Começar com a Marcela, o que é liberdade religiosa e por que a liberdade religiosa ela é importante? Bom, inicialmente a gente precisa entender o que é liberdade religiosa. Liberdade religiosa pode ser entendido como um conceito histórico, como uma evolução histórica, mas para que a gente possa simplificar as coisas e chegar direto ao ponto, é a capacidade, a abertura que toda pessoa tem de professar livremente um sistema de crença. E um sistema de crença não necessariamente é uma religião como o cristianismo, o budismo, ou, enfim, mas um conjunto de valores que vão nortear aquela pessoa em toda a sua vida, certo? Então, a liberdade religiosa, ela vem para garantir que as pessoas, elas tenham liberdade de exercer, de participar de um determinado sistema de crenças e, assim, dentro daquele sistema de crenças, prestar o seu culto, fazer suas escolhas, se organizar em pequenos grupos, em igrejas, em comunidades. E aí você tem a liberdade, então, como um direito garantido pelo ordenamento jurídico brasileiro, a começar da Constituição, e essa liberdade ela vai se encontrar em diversos outros instrumentos, como a garantia de que essas pessoas elas podem livremente ter uma religião, podem livremente prestar o culto, podem livremente se reunir para esse determinado fim. Muito bem, Marcela, você fez uma boa introdução. Eu queria fazer uma provocação para o Edson. Na verdade, não é uma provocação, um comentário. Eu quero que você dissesse sobre isso. A gente fala de liberdade religiosa, e a Marcela falou assim, a liberdade religiosa é uma garantia fundamental, é uma garantia constitucional fundamental, que você pode, inclusive como minoria, você pode praticar o seu culto, você não precisa seguir a religião oficial do Estado, até porque o Brasil não tem uma religião oficial, Isso. você não precisa seguir a religião da maioria, você pode ser ateu, você pode seguir qualquer credo religioso. Isso é uma garantia, isso é uma conquista, aliás, da humanidade. Agora, poucos sabem, né, Helder, que essa conquista da humanidade, ela veio em função da reforma protestante, né? Perfeito. Os protestantes são grandes defensores da liberdade religiosa, porque os protestantes eles afirmam que não é o Estado que escolhe a religião para o indivíduo e você não é forçado a aderir a uma fé por força externa a você, mas que isso é uma ação de Deus na sua vida e, portanto, como resposta a ela, você vai aderir, vai manifestar, então, uma convicção religiosa. Então, a liberdade religiosa, ela foi plantada e ela germinou em territórios protestantes, em territórios, em estados, em países não protestantes,
A liberdade religiosa foi uma conquista de séculos posteriores. E até Isso. hoje não existe em muitos países, né? Oriente Isso. Médio, países Correto. muçulmanos, Correto. você não tem liberdade de crença. Isso. É um bom exemplo também, né? E aí, no que consiste essa liberdade religiosa que nós, protestantes, tanto defendemos? Eu resumo em 3 verbos básicos. Você tem a liberdade de ter uma religião, né? De viver uma religião. Então, ninguém pode te forçar a ter uma religião e, principalmente, no que nos interessa nesse programa, principalmente, ninguém pode te impedir de ter uma religião. De professar sua fé, né? Exatamente, As professar suas sua crenças, fé. as suas ideias. Exatamente. Segundo, você tem o direito de mudar de crença, né? Você Isso. tem o direito de ter uma crença e depois dizer, não, eu pensei melhor, eu refleti e eu mudei de crença religiosa. Então, é o que nós chamamos de cristãos de conversão, né? Conversão é o momento que você se depara, você vê que a sua vida está errada e você diz, não, eu preciso mudar esse caminho. Então, é o segundo núcleo da liberdade religiosa. E o terceiro núcleo é, nós temos o direito de externalizar. A religião não é algo privado, não é algo que você vive dentro da sua casa escondido. Não, a Mas religião é querem algo que você pode transformar isso externalizar. hoje em dia, né? Querem fazer isso hoje em dia, né? Sim, infelizmente o que nós vemos hoje, né, é uma tentativa cada vez mais crescente de privatizar a fé, né? O que é isso, privatizar a fé? É dizer assim, você pode até ter uma fé, desde que você não a externalize. Exatamente. Eu acho que a Marcela poderia completar muito, muito bem esse ponto, né, porque ela discorre muito sobre isso, mas eu acho que o ponto principal, né, talvez o ponto mais preocupante da liberdade religiosa seja essa tentativa de privatizar a fé. Exatamente. Existe uma dificuldade que ela vem da modernidade, propriamente dito, de conseguir equilibrar a manifestação pública da fé e a vida privada dos indivíduos. A fé, ela tem uma dimensão privada que nós todos entendemos, que é aquilo que a gente vive, a gente escolhe, nós compreendemos como bons para nós, mas ela também tem uma dimensão pública que não pode ser suprimida da fé, porque se eu escolho viver de uma determinada forma, eu não escolho viver dessa forma só dentro da minha casa. Eu escolho viver dessa forma no meu trabalho, eu escolho viver dessa forma na rua, quando eu estou no ônibus, quando eu estou no trânsito. Então, a minha fé, ela vai se manifestar no meu modo de agir, no meu modo de pensar, no meu modo de me posicionar. E isso não pode ser suprimido. A gente não consegue, na verdade, fazer essa diferenciação. Por quê? Porque um indivíduo, ele sempre vai manifestar a sua fé. Ela é transversal, ela atravessa todas as esferas da nossa vida e ela vai se impor de uma forma até mesmo inconsciente nas nossas escolhas, naquilo que a gente faz. Então, o Eldon colocou muito bem que a liberdade religiosa ela é um tripé, né? Ter uma fé, mudar de fé e manifestar essa fé. E eu diria que se uma dessas dimensões ela fosse afastada, então a liberdade religiosa como direito seria prejudicado. Tem um ponto que eu quero aproveitar, porque você dissertou, você tangenciou isso. Uma coisa que muita gente confunde é essa questão do Estado laico. Uhum. Por exemplo, o Estado laico, o Estado laico, que a gente chama de Estado laico, é uma conquista também da reforma, que é a separação do Estado da religião. Não existe uma religião oficial. Um grande exemplo talvez seja os Estados Unidos, onde você tem a Declaração de Virgínia, a Declaração de Independência de Virgínia, etc, etc, etc. Mas as pessoas confundem hoje, sobretudo no Brasil, com essa discussão. O Estado é laico, mas o Estado não é laicista. Não é ateu. Ou não é ateu. Eu queria que você Isso. explicasse um pouco para quem está nos assistindo, porque muitas vezes o que eu vejo nas arenas públicas não é o debate do Estado laico. Eles querem transformar o Estado brasileiro num Estado laicista, que Isso. quer proibir, inclusive, a manifestação pública da fé. Isso, correto. A diferença entre Estado laico e Estado laicista, ela perpassa na compreensão do que é laicismo. O laicismo ele é uma aversão, ela é uma posição que é avessa à presença da religião no espaço público. E espaço público eu não digo só espaço político, as arenas de debate político, mas público por excelência. Nas universidades, nas escolas, nas repartições públicas, Exatamente. nas empresas privadas. Correto, exatamente. Então, o laicismo, ele pressupõe justamente isso, uma aversão, uma ausência
do elemento religioso desses espaços. Mas, na verdade, o Estado laico, ele parte do pressuposto de que o Estado não possui uma religião oficial, ou seja, não existe um conjunto de crenças ou um sistema religioso que compõe o Estado de uma forma pressuposta. Como, por exemplo, o Estado inglês, ele é um Estado que tem uma religião oficial, a religião anglicana, certo? Mas o Estado brasileiro, ele não possui uma religião oficial. E isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque se o Estado não possui uma religião oficial, não é porque ele é avesso à religião, mas porque ele está aberto à proteção de todas as religiões, de todos os sistemas de crenças, de todas as manifestações religiosas. E ao contrário, ao invés de ser avesso às posições religiosas, ele vai ao encontro dessas posições para proteger e garantir. É por isso que a liberdade religiosa ela está presente na nossa Constituição, ela está presente no nosso ordenamento jurídico, no sentido de garantir e proteger. Ela é importante, a liberdade religiosa? O Helder queria fazer um comentário. Um ponto que também é importante a gente frisar quando a gente fala de Estado laico é que isso não significa que o Estado ele vai ser neutro em relação a questões religiosas. Então, o Estado ele é um Estado que manifesta a autoridade de uma população, com uma cultura, com uma tradição, com uma história. Então, eu não posso dizer assim, já que o Brasil é um Estado laico, então significa que ele tem que ser indiferente ao cristianismo. Não. E nem contrário, né? Nem contrário, muito menos contrário, porque a população é uma população majoritariamente cristã, historicamente cristã, e, portanto, o Estado ele tem que refletir esses valores da população dele. Ele não é um Estado que existe de forma atemporal e ahistórica. Não. O Estado é o Estado brasileiro, que se volta à população brasileira, que vai refletir os valores. Isso inclui, obviamente, os valores religiosos da sua população. A cosmovisão cristã, né? A gente está falando de Estado aqui, por exemplo. O que o Estado, uma das funções do Estado, é garantir o ordenamento jurídico, as leis, as normas. Onde é que estão essas leis e normas? Na Constituição. A Constituição, ela é uma expressão, portanto, da cultura de um povo. Isso. Ela é uma construção, eu diria, de uma institucionalidade. Sim, a Constituição ela protege valores fundamentais para aquela sociedade. Ela protege aquilo que é mais caro, que é mais importante para uma determinada sociedade. Direitos e garantias. E a liberdade religiosa, ela compõe esse rol de valores caros porque, historicamente, foi um direito que houve muita luta para que fosse garantido. Quando você fala em liberdade religiosa, e o Elden colocou muito bem no início da fala dele, ela é resultante de um processo em que muita gente perdeu a vida por causa da religião. Houveram as guerras santas, guerras religiosas na Europa, que findaram quando se garantiu a liberdade religiosa. Se garantiu que ninguém mais seria excluído ou morto por causa da sua religião, entendeu? Inclusive, isso é uma coisa que acontece hoje. Existem milhares de cristãos hoje, países como Coreia do Norte, países como a China, países de um viés mais marxista, leninista, comunista, etc., cerceiam seriamente, inclusive existem histórias de campos de concentração, de cristãos, de missionários católicos, batistas, metodistas, presbiterianos, assembleanos que foram presos, julgados, condenados por tentarem professar e levar a sua fé. Isso. E hoje é interessante a gente pensar nisso, porque embora a gente não possa falar sobre pessoas que perdem a vida por causa de liberdade religiosa, por causa da sua religião, você tem um movimento muito mais sutil, mais presente e perfeitamente identificado na sociedade brasileira, propriamente dita, de que pessoas perdem empregos, perdem posições, perdem até reputação por posicionamentos religiosos. Mas peraí, você acha que é sutil isso? Eu não acho que seja tão sutil isso. Eu acho que está tão explícito hoje esse tipo de... Você vai entrar numa seleção para uma pós-graduação, você já é julgado pela sua
crença religiosa. Você vai fazer uma seleção para um emprego, a sua crença religiosa muitas vezes é um impeditivo. Se você manifesta a tua fé muitas vezes em determinados tipos de empresa, aquela tua manifestação pode ser vista como sendo algo não politicamente correto. Exatamente. Eu acho que é tão sutil assim. Mas eu acho que o sutil que a Marcela se refere é que você não vai ter no edital do programa de mestrado um requisito, você sim. não pode ser cristão. Exato. Você não tem nada explicitamente dizendo que você não pode ser cristão. Então, às vezes, para nós é até difícil dizer, não, a gente diz assim, nós sentimos esse efeito, como o Eduardo fala. A pessoa diz, não, mas claro que você não sente porque não existe nenhuma proibição. Oficialmente não existe nenhuma proibição a ser cristão. Mas ela está lá. Mas ela está lá, exatamente. Aliás, vamos lá, vamos contextualizar o debate. Nós já falamos sobre isso em programas anteriores. Agora há uma vaga que vai abrir para o Supremo Tribunal Federal e há todo um movimento porque você não pode, aliás, nós somos um país de maioria cristã, nós temos mais de 80% da população católica ou evangélica, nós não temos nenhum dos 11 ministros, pelo menos explicitamente cristão, e abre-se uma vaga e não se quer que se nomeie um cristão. Isso é um veto. Ou quando o ministro da Educação foi indicado pelo fato de ele ser presbiteriano, houve todo um movimento de determinada parte da academia, um veto. Quer dizer, o cristão não pode assumir determinado cargo público. Exatamente. Esse é um exemplo claro de que quando um ministro cristão ele é suscitado, existe toda uma polêmica. Nós vamos fechar aqui o nosso primeiro bloco, é um tema muito interessante. No próximo bloco, nós vamos iniciar com um tema extremamente polêmico, inclusive que tem gerado um debate nas mídias sociais, nas redes sociais, inclusive com a intervenção de Ministério Público, de OAB, etc, etc. Não saia daí, são só 3 minutinhos, nós voltamos já com o nosso programa Versão Cristã. Muito bem, voltamos ao nosso segundo bloco do programa Versão Cristã. Um programa que tem por objetivo trazer para vocês temas da atualidade, polêmicas da atualidade, a partir de uma perspectiva cristã. No bloco anterior nós falamos um pouco sobre liberdade religiosa, sobre Estado laico, Estado laicista, e nós vamos iniciar esse bloco com um vídeo. Um vídeo do Fernando Borja, um vídeo que está circulando nas mídias sociais, um vídeo que talvez muitos de vocês já tenham assistido, que fala um pouco sobre um tema polêmico envolvendo um vídeo que foi feito por um colégio confessional, um colégio batista, o Colégio Batista Getsemane, em Belo Horizonte. Nós vamos assistir o vídeo e em seguida nós vamos debater esse vídeo. Olá, queridos. Eu gostaria de chamar a sua atenção à reportagem da Globo que está promovendo o ódio aos cristãos aqui em Belo Horizonte. Está usando o discurso de luta contra o preconceito ao LGBT para perseguir a igreja. Veja aí. A Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil avalia quais medidas pode tomar contra um colégio de Belo Horizonte que postou um vídeo criticando a identidade de gênero. Para a comissão, a publicação promove um discurso de ódio. O vídeo foi postado por uma escola tradicional de Belo Horizonte, o Colégio Batista Getsemane, que fica no bairro Dona Clara. O vídeo usa crianças para falar sobre identidade de gênero. O vídeo foi publicado nas redes sociais do colégio. A escola afirma que foi uma resposta a um outro vídeo que está circulando na internet, em que crianças aparecem numa campanha que prega respeito às pessoas do grupo LGBTQIA+. Só que a publicação gerou polêmica. O presidente da Comissão de Diversidade da OAB disse que o conteúdo do vídeo vai na contramão de direitos já alcançados e extrapola o direito à liberdade religiosa. Alexandre Bahia afirma que a comissão estuda medidas contra a postagem. Me parece que isso resvala do discurso religioso para um discurso de ódio. A comissão vai se reunir e ver quais medidas podem ser tomadas, desde uma ação civil pública, por exemplo, de danos morais coletivos, até, eventualmente, fazer uma denúncia ao Ministério Público para eventual ação penal de racismo. Essa propagação de discursos falaciosos promove a destruição das conquistas já obtidas. Vocês viram aí, a Globo está promovendo ódio e intolerância religiosa.
Só porque crianças estão dizendo que Deus as fizeram menino e menina, que Deus não erra, agora é crítica à ideologia de gênero. Desde quando? Na verdade, estão criando uma narrativa do discurso de ódio para atacarem os direitos e a liberdade de expressão, do pensamento, da liberdade de crença e religião. A OAB agora, gente, virou mais uma entidade aparelhada para promover intolerância religiosa. A escola está promovendo um discurso de ódio. Está na contramão dos direitos já alcançados. Desde quando os direitos dos LGBT podem ditar o que pode pregar ou não? Extrapola os direitos da liberdade religiosa. Desde quando falar a verdade é preconceituoso? Estuda medidas contra a postagem da escola. Que processem quem quiser. Processar e denuncia quem quiser denunciar o Ministério Público. Chegou o momento de defendermos a nossa liberdade de pensamento, de expressão e de crença. Olha, nós precisamos colocar limites a essa militância gay e que agora aparelhou até a OAB. Ação penal de racismo, ação direta de inconstitucionalidade por omissão do Supremo Tribunal, diz que a repressão penal, a prática da homotransfobia, não alcança e nem restringe o limite do exercício da liberdade religiosa. Está assegurado o direito de pregar, de divulgar livremente o pensamento, de externar as suas convicções de acordo com o que contiver nos seus livros sagrados, de ensinar segundo a sua orientação doutrinária, independentemente do espaço público ou privado, da sua atuação individual ou coletiva. Depois vem agora esse presidente dessa ONG dizer que não quer confundir a fé de ninguém. E quando eles querem ensinar nas escolas que o menino não nasce menino, que a menina não nasce menina, estão fazendo o que na mente de criança? Que não quer tirar a inocência de nenhuma criança. E quando, ao invés de ensinar sobre sexualidade, querem falar sobre homossexualidade, bissexualidade, poliamor para os estudantes, o que vocês estão fazendo? Acreditam que as crianças devem ser preservadas. Então, por que não respeitam os direitos de que essas crianças recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas convicções, as convicções dos seus pais, como está na lei? Propagação de discursos falaciosos promove a destruição das conquistas já obtidas. Quais conquistas? Me conta aí. De reprimir as crianças de professarem a sua fé? De processarem uma escola confissional por declarar suas crenças? Olha, a escola não tem preconceito LGBT. A escola tem conceito de acordo com a Bíblia. Deus criou homem e mulher. É isso aí. A propagação de conceitos bíblicos somente são considerados preconceituosos aos comunistas que odeiam a religião. Essa militância gay não luta por direitos, mas luta pela destruição da nossa liberdade de pensamento, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de crença. Daqui a pouco vai querer destruir a nossa liberdade de culto, fechar a igreja e escolas cristãs. Aonde que está a OAB quando a Prefeitura de Belo Horizonte criou diretrizes para questionar a sexualidade de crianças a partir de 3 anos na escola pública? Onde é que está a OAB quando a Prefeitura implementa um currículo escolar na escola pública para problematizar a masculinidade e feminilidade de crianças? Onde é que está a OAB e os defensores dos direitos humanos quando, em nome da luta contra o preconceito, querem destruir a família monogâmica, fazendo bullying aos alunos dos filhos dos pais que são cristãos e conservadores? Porque o direito da população LGBT pode sobrepor o direito à liberdade de expressão de qualquer outro cidadão. O direito à liberdade de pensamento, de expressar o pensamento, pode até chegar a ofender algumas pessoas, sabia? Mas falar que Deus não erra pode até ofender uma minoria LGBT mimimi, da mesma forma que essas pessoas com disforia de gênero pode ofender os religiosos quando alegam que Deus erra ao criar mulheres presas nos corpos de homens ou vice-versa. O vídeo do Colé Batista, tido como discurso de ódio, não é nada mais do que o direito de resposta àquela propaganda ofensiva da loja de hambúrguer e que foi apoiada pela Globo. Qual que é a diferença? Essa loja de hambúrguer, a Globo, tem interesses financeiros. Já a família cristã quer apenas ser respeitada. Por isso, hoje nós começamos uma campanha em defesa da nossa liberdade constitucional de pensamento, de expressão, de crença e de religião. Hashtag Meu Deus Nunca Erra. Se você acredita em Deus e deseja lutar pela preservação da nossa liberdade e os nossos direitos e garantias individuais, ajude a compartilhar esse vídeo o máximo possível. Lembre-se, o Evangelho de Jesus Cristo é inclusivo, mas o céu que foi preparado para aqueles que creem nele é exclusivo. Muito bem, nós assistimos agora uma fala, inclusive, bastante contundente do Fernando Borja,
que tem sido bastante ativo nessa questão da discussão da liberdade religiosa, da defesa dos direitos cristãos. E eu queria ouvir a opinião de vocês dois sobre o que nós acabamos de assistir. Começando com a Marcela, depois com o Helder. É interessante e importante nós compreendermos de vídeos assim que trazem notícias, que essa é uma realidade que se tornou pública agora, mas que vem acontecendo há muito tempo, há muitos anos. Nós que acompanhamos o entendimento da justiça, jurisprudência, nós percebemos que as escolas confessionais, as instituições, elas têm perdido na sua maioria, e essas derrotas, elas significam violações e supressões da liberdade religiosa. E é importante nós nos posicionarmos, por quê? Porque as instituições, elas vão manifestar a vontade da sociedade. Enquanto existirem elementos da sociedade que se posicionem fortemente a favor da proteção à liberdade religiosa, a favor da proteção à liberdade de consciência, vai existir um debate ativo. Mas na medida em que nós aceitarmos passivamente determinados ataques à nossa liberdade religiosa, cada vez mais nós vamos perder espaço de debate, espaço de confrontamento em relação a essas questões. E o Fernando Borges, ele colocou uma questão muito importante e muito relevante. Existe um pensamento de que a agenda LGBTQIA+, ela se sobrepõe ela está em confronto com as verdades religiosas. Quando que, se você for pensar a partir do conceito com o qual eu comecei a minha fala nesse programa, é que a religião, ela é um sistema de crenças com a qual você vai orientar a sua vida. E o Estado, ele vai eleger um sistema de crenças com o qual ele vai orientar a vida vai reger, vai organizar a sociedade. Se não é um posicionamento majoritariamente cristão que representa a composição da sociedade, é um pensamento religioso de alguma forma, é um pensamento que vai também se comportar como um parâmetro religioso. E o pensamento que faz parte da ideologia de gênero, ele não está, de maneira nenhuma, desfrutando de um patamar com o qual ele não está sujeito a críticas, não está sujeito a contestação. Pelo contrário, são elementos que fazem parte da sociedade e estão aí para o debate, estão aí para o jogo, entendeu? Então, se uma parcela da sociedade quer lutar por esse espaço, nada mais justo do que a outra parcela que também defende uma posição contrária, ela tem espaço para se manifestar, ela tem espaço para debater. Que foi o que aconteceu com a escola. Foi um vídeo em resposta a uma propaganda que estava sendo divulgada, com todo o peso e toda a força dos meios de comunicação e com o poder de mercado que uma loja como essa tem, e a escola se sentiu no direito de publicizar a sua posição em relação ao que estava sendo debatido. Só que isso foi tratado como quase crime. Homofobia, né? Racismo. Homofobia, exatamente. Como racismo, homofobia. Aliás, você tem sua percepção, houve homofobia, houve racismo? Nunca, não, jamais. Pelo contrário, quando você defende uma posição, isso não significa necessariamente um ataque a uma posição contrária. Simplesmente é aquilo que você acredita, certo? Quando você defende que uma pessoa ela tem direito de professar a sua fé, ela tem direito de manifestar a sua fé, isso não significa que ela quer o mal do outro, que ela quer que o outro morra ou etc. Simplesmente significa que é aquilo que ela acredita. Só que existe uma tendência, e essa dicotomia ela é falaciosa e ela é tendenciosa, de que
se você é um cristão, se você é um conservador, se você é alguém que acredita na Bíblia, que acredita na Bíblia como palavra de Deus, na Bíblia como parâmetro de verdade, você é contrário a todo o resto, entendeu? E isso é muito preocupante e é algo que nós, como cristãos, precisamos nos posicionar, porque senão nós seremos atropelados. Já estamos sendo, na verdade. Eu queria ver o Weldon sobre isso. O caso como um todo, né, ele apresenta algumas situações que merecem nossa consideração, né? Acho que a primeira grande consideração que nós precisamos fazer em relação a esse caso é que nós precisamos destacar a importância da liberdade religiosa, ou seja, eu preciso ter liberdade para afirmar as minhas crenças. Quando eu vivo em um estado, em um ambiente, não vou falar estado, né, porque a OAB não é exatamente um órgão estatal. Quando eu vivo em um ambiente onde você tem um policiamento constante à minha crença religiosa, isso não é um ambiente de liberdade religiosa. Na verdade, eu costumo dizer que existe hoje no Brasil um patrulhamento político e ideológico. Sim. Em tudo que você faz. Aliás, existe casos de Facebook, WhatsApp, mídias sociais, que você emite uma opinião, tem toda uma militância política e ideológica que vai lá, muitas vezes se comunica em grupo de WhatsApp para fazer o cancelamento, o tal do cancelamento. Mas continua, Eldo, eu quero te ouvir. E um outro ponto a ser considerado, além desse ambiente de policiamento, né, bem, vamos situar, né, aqui a questão da homofobia, né? O Supremo Tribunal criou um crime por meio de decisão judicial, isso é um problemão jurídico, tá? Isso é realmente uma invenção brasileira, tá? Nunca tinha ouvido falar no mundo todo de um tribunal criar um crime por uma decisão judicial, mas é outro ponto. O Supremo não nos assusta mais. Não nos assusta mais. Mas aí vem um ponto, né? Foi colocada ali na decisão e foi o que o Fernando Bosch leu, né? Que a homofobia ou o crime de homotransfobia não se aplicava à manifestação religiosa, ou seja, o próprio Supremo, por mais absurda que seja a decisão, disse que há uma imunidade religiosa. Diz imunidade por quê? Porque existe uma proteção ali total. Então, quando você está no uso da sua liberdade religiosa, não é admissível uma ingerência em relação à sua manifestação. Mas o que me chama a atenção no vídeo é que, apesar dessa ressalva que o Supremo fez, alguns grupos insistem em criminalizar o discurso religioso. Isso. É isso que nos tem que chamar a atenção e que tem que levantar aí a nossa antena de preocupação. Porque foi feita a ressalva, mas os grupos militantes ou os grupos contrários a essa ressalva continuam insistindo na tese da criminalização do discurso religioso. Que não pode ser aceito por nós, sob pena de nós perdermos a nossa liberdade religiosa. De novo, a Marcela tocou nesse ponto, né? Você defender um ponto de vista cristão em relação à sexualidade, ao gênero biológico, isso não é de forma alguma um tipo de fobia ou um tipo de ódio. Eu não vou falar por toda a religião. E nem racismo. Nem racismo. Mas assim, não vou falar por todas as religiões do mundo, não. Não é um ponto, né? Mas o cristianismo, com certeza, não é esse tipo de religião. Muito bem, nós estamos aqui chegando ao final do nosso segundo bloco. Acho que esse segundo bloco ele ilustrou muito bem um debate sobre liberdade religiosa, quando você tem um colégio confessional que, ao manifestar um vídeo sobre a crença que é daquela religião, dizendo que Deus criou menino, Deus criou menina, isso gera todo um movimento de um ativismo de grupos políticos, de ONGs, da própria OAB, que eu acho que a OAB aqui nesse momento, ela está vestindo um lado, ela está comprando um lado, e me causa até curiosidade, será que nós não temos cristãos na OAB? Bom, nós vamos continuar o nosso programa no próximo bloco, voltamos já, não desligue, não saia daí. Muito bem, nós voltamos ao nosso terceiro e último bloco do programa A Versão Cristã, e hoje nós estamos falando sobre liberdade religiosa, ou seja, há um Brasil, liberdade religiosa, ou nós estamos vivendo um ambiente de perseguição religiosa? No bloco anterior nós falamos sobre isso, usando inclusive o exemplo recente
do Colégio Batista Getsemane, que tem gerado um debate muito interessante, muito intenso nas mídias sociais. Antes de nós continuarmos, eu gostaria de fazer a indicação de um livro para você trabalhar um pouco mais o conceito de cosmovisão cristã, para você entender um pouco mais o que é cosmovisão cristã. E o livro que nós estamos sugerindo no programa de hoje é Transformando Cosmovisões, de Paul Hirsch. Então, é um livro que traz os conceitos fundamentais, a história do conceito. É muito interessante para você que quer entender um pouco mais o que é cosmovisão, o que é cosmovisão cristã e qual é o mandato cultural que nós temos como cristãos. O nosso mandato cultural é transformar a nossa realidade, a nossa sociedade, a partir da cosmovisão cristã. E, inclusive, o debate anterior suscitou o que fazer. O que nós podemos fazer a partir de agora? Recentemente aconteceu na América Latina movimentos em relação à questão da ideologia de gênero, por exemplo. Nós tivemos movimentos na Colômbia, movimentos no Peru, que era não se meta com meu filho não se meta. Isso as famílias foram para as ruas, houveram marchas, e a gente observa que no Brasil esse debate está aflorando. O que nós podemos fazer como cristãos? Qual é o nosso dever? Até perguntei, será que nós não temos cristãos na OAB? Será que a OAB ela é majoritariamente daquele grupo que se manifestou contra o Colégio Batista? Ou será que nós temos cristãos na OAB? Ou esses cristãos ainda estão tímidos, estão um pouco apáticos? Esse bloco eu vou começar com o Helden e depois eu passo para a Marcela. Ok. Bem, só para a gente também entender como funciona a OAB, né? A OAB tem comissões dentro dela e essas comissões não falam pela ordem como um todo. Então, às vezes, sai uma propaganda assim, a OAB disse tal coisa. Fica uma comissão de 50 que ela tem, que deu uma opinião lá, e a comissão tem 5 advogados lá opinando. Então, assim, também às vezes é muito mais alarde do que outra coisa, né? Será que a gente tem uma comissão de advogados cristãos na OAB? Tem a comissão de diversidade religiosa, né? De liberdade religiosa. Então, que é um ponto importante, né? Os cristãos devem participar de grupos como esse, né? Mas o Brasil tem grupos de advogados cristãos, Anajure e BDR, por exemplo, são grupos... O pessoal não conhece Anajure nem BDR. O que é Anajure e o que é BDR para quem está nos assistindo? A Anajure é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, né? Uma associação que congrega advogados, professores do direito, juízes, membros do Ministério Público, todos que são cristãos evangélicos, engajados, né? Ou seja, cristãos verdadeiros, e que estão engajados ali com a atuação no direito. E é uma associação muito ativa. Ela atua emitindo pareceres, emitindo notas técnicas, buscando, por exemplo, participar das ações, como a Amicus Curiae, ações que decidem questões importantes para a igreja, para a nossa fé. E é importante que os cristãos eles se engajem. Eu acho que essa é o grande X da questão aqui. O engajamento dos cristãos, ele garante que o debate ele não se perca, ele não fique só no grito de alguns, como o Helden muito bem colocou, de alguns poucos. Porque muitas vezes, o que a sociedade vê? É um alarde e um silêncio. Um alarde de poucos e o silêncio de muitos. E esses muitos são, na verdade, a grande maioria que compõe a maioria da sociedade. Então, majoritariamente, o Brasil ele é um país cristão, ele é um país que tem no seu bojo a maioria de evangélicos e católicos. No entanto, na hora de se manifestar, na hora de se posicionar, são poucos os cristãos que vão à luta, que dão, na verdade, a cara a tapa, no sentido mais próprio da palavra, porque muitas vezes você se posiciona para apanhar. Você se posiciona nas redes sociais, nos grupos, e muitas vezes você é o pensamento divergente, um pensamento que incomoda, um pensamento que impacta, mas um pensamento necessário, porque é a partir desse posicionamento que os pensamentos eles vão se alinhando e vão se construindo. Então, o cristão ele não pode se abster, ele não pode se omitir,
Porque, na verdade, quando ele se omite, ele está dando espaço. Ele está dando espaço para que outros pensamentos que são não cristãos ou anticristãos, contrários ao cristianismo, ganhem espaço, ganhem visibilidade, ganhem notoriedade. E, muitas vezes, isso não está de acordo com o retrato fiel da sociedade. A maioria da sociedade pensa de uma forma, mas pensamentos contrários são publicizados, é dada uma evidência maior porque um determinado grupo é mais ativo, é mais participante, é mais engajado do que a maioria. Mas eu quero puxar para o Elden agora uma provocação. A Marcela está colocando algo com muita propriedade. Falta engajamento, falta posicionamento. O cristão está sendo muito tímido. O cristão não tem se colocado. Eu já vi muitos debates públicos, muitas vezes, quando um cristão se levanta, os outros permanecem calados porque não querem entrar na polêmica, não querem se desgastar, não querem... Enfim. Mas existe um outro ponto também que eu acho que é importante. De um lado, o cristão não se posiciona na sociedade, de outro, muitas igrejas cristãs estão sendo contaminadas de pessoas que estão trazendo pensamentos progressistas, antibíblicos, anticristãos, para dentro da igreja também. Isso eu acho que é outro ponto problemático também. Sim, eu acho que esse talvez seja um dos principais problemas que nós temos quando nós vemos para dentro, né? Nós temos cristãos que fazem, na verdade, um sincretismo, né? Ele é cristão, mas a sua posição sobre o aborto, de repente, sobre a política, sobre a sociedade como um todo, é uma posição sincrética. Eu sou cristão, mas em relação a esse assunto eu aceito, eu sou conivente. Então, assim, acaba misturando e acaba sendo uma pessoa que se diz cristã, mas que, na verdade, se posiciona com um grupo de lá, né? Que está se alinhando com pautas não cristãs, não bíblicas. Eu costumo dizer que é uma pessoa que não viveu a conversão na plenitude, né? Não passou pela metanoia, né? E isso, ainda falta ajustar profundamente, né, a forma como ela encara a realidade. É só cosmovisão, né? Exatamente. A gente fala tanto de cosmovisão, mas assim, se a gente fosse resumir, trocar isso por outras palavras, é encarar a realidade do ponto de vista que Deus a fez, como Deus a fez. Então, cosmovisão cristã não é algo misterioso. É encarar a realidade como Deus a fez. Então, eu encaro, por exemplo, voltando aqui ao ponto do bloco anterior, né? Eu encaro que Deus fez homem e mulher. Então, eu, como cristão, encaro a realidade como um todo como tendo sido feito dessa forma. E eu encaro como isso sendo a verdade. Então, não faz sentido você dizer que, eu acho que isso é verdade, mas eu não defendo. Então, você não acha que é verdade. Se você não defende, você não acha que isso é verdade. Para você, isso é mentira. Outro dia me perguntaram, um aluno me perguntou na universidade, mas professor, o senhor é criacionista? O senhor acredita que Deus criou? Eu acredito, plenamente. Quer dizer, a verdade, eu não posso pegar a Bíblia e rasgar algumas páginas e acreditar parcialmente na Bíblia. Ou você é ou você não é. Não existe meio cristão, mas está cheio de meio cristão realmente nas igrejas. Agora, eu quero voltar um ponto contigo. O que fazer? Para quem está nos assistindo ali, para quem está nessa televisão, para quem está nesse YouTube, ligou, qual é a provocação que nós podemos fazer para quem está, para o cristão que está sentado nesse sofá, que está olhando esse programa, o que nós temos que fazer para sermos cristãos mais atuantes na sociedade e defendermos os nossos filhos, defendermos a nossa liberdade de crença, a nossa liberdade religiosa? Um ponto fundamental é que nós temos que nos envolver, né? Nós temos que nos engajar com pautas e com propostas que protejam, né, a nossa liberdade de crença. Então, por exemplo, se engajar com a defesa de escolas confessionais, isso é um ponto importante, né? Então, se você tem um filho numa escola confessional, exija que a escola seja confessional mesmo, né? De verdade, né? Porque às vezes é confessional só no nome, não está lá no nome colégio de tal denominação, de tal igreja, de tal... E aí vou chegar lá, a criança está aprendendo ideologia de gênero, por exemplo. Mas eu acho que, vamos lá, para ter um colégio confessional, e aí é um outro ponto, porque eu também acompanho algumas coisas. Para ter um colégio confessional, você precisa ter professores confessionais. E o que a gente tem observado é que nós não temos cristãos atuando nas diversas esferas de influência. Dentro da sala de aula, como economista, como advogado, como médico, como artista, como cantor, como músico. Está faltando isso na sociedade. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né?
Conheço um coordenador de colégio confessional e diz assim, o grande problema, a gente vai lá e contrata alguém que se diz cristão, que se diz evangélico, você vai consultar a aula dele, o que ele trata dos alunos é uma coisa completamente não cristã. Então, se eu contratasse ele, ou se eu contratasse um não cristão, seria a mesma coisa. Então, assim, eu perdi meu tempo na entrevista contratando um cristão que chega lá e repassa os mesmos conceitos a partir de uma lógica, por exemplo, que era o caso do exemplo que ele me deu, né, de uma lógica marxista sobre a realidade. Então, assim, isso para mim não adiantou de nada. Eu fazer um esforço aqui e chegar e ter o mesmo resultado. E aí vem outro ponto, né? Então, nós temos que marcar lugar. Né? Então, eu, por exemplo, como o Eduardo também é professor universitário, sou professor universitário, cristãos, e nós precisamos assumir essa responsabilidade, né? Às vezes, nós queremos que os outros assumam essa responsabilidade de dar a cara a tapa, como disse a Marcela, mas nós temos que assumir essa responsabilidade. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Então, se eu tenho liberdade religiosa, eu tenho que agir como se eu a tivesse. De novo, externalizar, defender, confessar, viver essa fé, não escondê-la, né? Marcela. Bom, concordando com o Elden, a presença dos cristãos em esfera pública, digamos assim, ela é fundamental. Porque se nós não ocuparmos esse espaço, alguém vai ocupar. Se nós não nos manifestarmos, alguém vai se manifestar. Isso é claro. Não existe vácuo nesse contexto de manifestação de posicionamentos religiosos. Se nós, como cristãos, não procurarmos defender a nossa fé, defendermos a nossa crença em esfera pública, de forma pública, alguém vai fazer e esse posicionamento vai ser adotado como majoritário. Por quê? Porque ninguém se levantou para dizer que aquilo não ninguém levantou para dizer eu não concordo, entendeu? Ninguém levantou para dizer que não é um posicionamento majoritário. E a presença de instituições que trabalham publicamente determinadas ideias, ela também é fundamental. Fortalecer entidades, fortalecer escolas, fortalecer a própria igreja em determinada medida, porque existem muitas igrejas que se fecham numa bolha e acham que somente ali elas estão vivenciando um cristianismo, quando que, na verdade, Jesus disse, ide por todo mundo, vai, né? Não se fecha, vai alcançar as pessoas. E o alcance, ele também se dá na medida em que nós vivemos o evangelho de forma plena. Mas aí você tocou num ponto importante. As igrejas não estão preparando a sua membresia para o exercício desse cristianismo na esfera pública. Uhum. Inclusive o Seguros, na verdade, faz um trabalho interessante. Nós temos também aqui em Belém do Pará o próprio Instituto Aviva fazendo um trabalho interessante, mas são exemplos pontuais. A maior parte das igrejas trabalha o cristianismo como algo do foro íntimo, do domingo, da manifestação privada, mas não prepara o cristão através de uma cosmovisão bíblica, através de uma filosofia cristã, através de preceitos cristãos, para que ele possa ser um agente cristão de transformação da sociedade, de impacto da sociedade. Vocês não percebem isso também? Vocês não têm esse sentimento? Exatamente. E esse preparo, né, ele não precisa ser também sempre todo formal, embora ele seja importante. Então, o Aviva e o Seguros são dois exemplos de grupos que têm trabalhado fortemente nisso, né? Mas eu digo assim, às vezes um cristão que nem sabe exatamente o conceito de cosmovisão, se ele verdadeiramente se dedica a ter uma vida cristã, ele vai ter uma cosmovisão cristã. Talvez ele não saiba formular um conceito exato, então... Até porque o Espírito Santo admoesta ele. Exatamente, exatamente. Se ele se submeter a essa admoestação constante, ele vai ser corrigido e vai se adequar. Agora, o que acontece, que eu vejo, me deparo com isso frequentemente na universidade, acho que o Eduardo também, Marcela também, são pessoas que têm uma mente dividida, né? Tem uma mente assim, não, eu sou cristão, mas eu não quero largar, porque eu acho que essa teoria aqui ela é melhor, ela é mais aceita, essa posição aqui é majoritária. Eu não quero perder, por exemplo, esse reconhecimento, esse prestígio intelectual. Então eu vou ficar assumindo aqui um momento dividido. Eu sou cristão, mas nessa parte aqui eu vou ficar com essa posição que é majoritária, por exemplo, né? No ambiente universitário a gente sempre se depara com isso.
E o cristão como um todo, né, às vezes ele está imerso nisso, essa mente dividida, que não pode ter lugar no nosso coração. Uma mente dividida não é uma mente cristã. Exatamente. E é bem interessante isso que o Elden está dizendo, é que muitas vezes esse é um posicionamento que a sociedade ela almeja dos cristãos, que nós tenhamos um posicionamento light do cristianismo, né? Naquilo que o cristianismo ele é compatível com essa agenda, enfim. É uma agenda mesmo. É uma agenda. É uma agenda. Naquilo que o cristianismo é compatível, ok, vocês podem ser cristãos, mas naquilo que é incompatível, não, vocês não podem, vocês podem ser cristãos dentro de casa. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso terceiro bloco do programa Versão Cristã, um programa que nós discutimos aqui a questão da liberdade religiosa, ou seja, nós estamos vivendo uma liberdade religiosa ou uma perseguição religiosa? Muitas vezes, eu me senti perseguido, talvez não explicitamente, mas subliminarmente por ser cristão. Às vezes são oportunidades, às vezes são janelas que são fechadas, às vezes são espaços que não são concedidos, porque você é de uma fé cristã. Eu quero anunciar uma coisa interessante, nós conversamos com o Fernando Borja, e nós vamos, gravar um programa com o Fernando Borja, e vamos trazer para a nossa Versão Cristã, mas no mês de novembro, nós vamos trazer o Fernando Borja e a Flávia Borja para fazerem palestras e seminários aqui em Belém do Pará. Guarde a sua agenda, reserve sua agenda. Foi um privilégio conversar com você, Elder. Foi um privilégio conversar com você, Marcela. Obrigado a vocês pela gentileza, pela generosidade. E nós encerramos aqui o nosso programa de hoje. Na próxima quinta-feira, nós voltaremos neste mesmo canal, neste mesmo horário, com mais um tema a partir de uma perspectiva cristã. Que Deus te abençoe tremendamente.